noite para todos. Como a gente sempre gosta de fazer uma introdução, né? Alguns já vêm nos acompanhando aí todas as quintas-feiras, outros estão pela primeira vez. A gente sempre gosta de fazer uma revisão para vocês entenderem por que nós estamos tendo essa conversa hoje. Né? Então, a ASAB, junto com o ICMBio, né, Ministério do Meio Ambiente, assinou um acordo de cooperação técnica no ano de 2018 para a criação de um programa Exito para a conservação de 25 espécies ameaçadas, entre mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. E, claro, esse é um grande passo para a conservação da biodiversidade. Uma das metas desses programas é organizar todas as informações sobre as espécies que são mantidas em zoológicos, aquários e outras instituições científicas, envolvendo todas essas instituições num grande manejo cooperativo. Depois, todas essas informações elas são inseridas num sistema e formam um studbook da espécie, que é organizado e avaliado por um profissional técnico chamado de studbookkeeper. Por que essas informações são tão importantes? Porque é com base nelas que são feitas, né, os pareamentos, as indicações, para que a gente consiga atingir uma população em número suficiente e saudável geneticamente para garantir que essas espécies jamais desapareçam. E além do envolvimento de todas as instituições nesse manejo cooperativo, é muito importante o envolvimento de toda a sociedade, conhecendo esse trabalho que está sendo realizado, né, entendendo a importância dessas espécies, quais são as principais ameaças, como que a gente pode colaborar um pouquinho no dia a dia para salvar todas elas da extinção. E é por isso que a gente está conversando aqui hoje, em todas as quintas-feiras, para que possamos apresentar melhor esses programas para vocês. Né? Queremos que vocês continuem acompanhando. Como eu já disse, é toda quinta-feira, às 7 horas da noite. Já podem, né, reservar sempre esse horário para estar aqui conosco. E no dia de hoje, a gente vai falar dos programas da Ararajuba e da Jandaia Sol. Para isso, a gente tem a participação das studbookkeepers Fernanda e Angélica, e também do especialista do ICMBio, o Eduardo. Né? Então, sejam todos bem-vindos aqui à nossa conversa. E para começar, claro, a gente precisa que vocês se apresentem, contem um pouquinho da sua experiência. Né? Como o Eduardo já podemos dizer que ele já está mais acostumado, já participou de outra, para quebrar o gelo, vou pedir para ele começar, depois então a Fernanda e a Angélica. Bom, boa noite, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Antônio Eduardo, mas podem ser conhecido como Eduardo, né? Eu sou analista ambiental do CIMAV, estou na função atualmente de ponto focal da área temática de plano de ação. Minha trajetória de conservação ela começou em zoológico. Eu fui estagiário de zoológico lá no Zoológico de Salvador, trabalhei lá no Zoológico de Salvador até ingressar ainda IBAMA, hoje ICMBio, e trabalhar com conservação até então. Eu só queria complementar também, a gente coordena, né, planos de ação. Atualmente estou coordenando o plano de ação das aves da Mata Atlântica e do pato mergulhão. Certo? Bom, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou a Fernanda, eu sou bióloga, eu tenho mestrado em conservação da fauna pela UFSCar. E eu entrei no zoológico como estagiária também desde 1996 e eu já trabalho com aves desde 1999. Em 2004 eu virei responsável pelo setor de aves do Zoológico de São Paulo e atualmente eu virei a keeper da Ararajuba. Aí. Bom, boa noite, eu sou a Angélica, sou bióloga também tenho o título de mestre, né, no mesmo programa que a Fernanda, que é o Conservação de Fauna, que é uma parceria do Zoológico de São Paulo com a UFSCar, do campus de São Carlos. Comecei também como estagiária no Zoo, né, na época era eu, a Fernanda e mais uma turminha, a gente começou como estagiários lá no Zoológico, e depois eu saí de lá e fui trabalhar em outros projetos, inclusive da Arara Azul de Lear, na Bahia, e da Arara Azul Grande, no Pantanal. Depois voltei para São Paulo e acabei trabalhando na Fundação Florestal, que cuidava das unidades de conservação do Estado, né, todos os parques estaduais, estações ecológicas daqui do Estado de São Paulo. E aí depois vim para o Zoológico de São Paulo trabalhar com a fauna mais diretamente, né, sempre no grupo das aves. Perfeito. Né? Então, essas são as nossas estrelas da conversa de hoje, né? Agora que a gente já conhece as pessoas que estão aqui participando, vamos falar um pouquinho das espécies
né, que são o fruto desse programa de conservação. Conhecer um pouquinho melhor elas, onde que elas existem, grau de ameaça e algumas características. Então, vou começar pedindo para a Angélica apresentar a jandaia-sol, depois a gente conhece a ararajuba com a Fernanda. Eu acho que eu consigo compartilhar a tela aqui. Pode tentar compartilhar, sim. Apareceu algo aí para vocês? Sim. Sim. Cadê? Se eu consigo colocar assim, será? Acho que ele não amplia, né? Não sei se ampliou. Pode colocar no modo apresentação. Para mim tá abrindo aqui ainda. Bom, acho que tá abrindo aí. Mas já dá para ver o animalzinho. Aí. É que para mim agora ficou tudo preto, mas tudo bem. Bom, essa é a jandaia sol, ou jandaia amarela, né? O nome científico dela é Aratinga solstitialis, então por isso que muita gente chama ela de jandaia sol. É uma espécie que ocorre somente na região lá de Roraima, no norte de Roraima, já divisa com as Guianas. E ela é restrita a esse ambiente, ela só ocorre nesse lugar. Deixa eu ver se eu se muda aqui para o mapinha, para mostrar para vocês exatamente a localização da onde ela vive, né, da onde ela ocorre. E o principal problema que ela enfrenta para estar ameaçada de extinção é o tráfico de animais, né? Deixa eu te interromper. Não, é que eu acho que é porque você tem que habilitar a edição. Tá aberta ali aquela abinha, você tem que clicar em habilitar para você poder mexer na apresentação, talvez. Habilitar edição? É, aqui pra gente fica parecendo que tem uma faixinha ali, em cima das apresentações. Eu não tô Talvez vendo por isso que habilitar não tá edição. rodando. Em cima do slide tem uma faixa amarela. No canto Então, não tem, direito. só tem o verde. Que não fala nada, na verdade. A tecnologia sempre faz isso com a gente. Não tem problema. É ao vivo. É ao vivo. Deixa eu ver aqui se é isso. Habilitar edição também não. Mouse? Tem que colocar onde? Não aparece nada. É no seu arquivo do PowerPoint mesmo. Ah, é porque ele deu... Peraí. Vou ter que sair daqui. Pode tentar fechar e compartilhar de novo, ver o que aparece. Enquanto isso, você vai contando aí mais algumas curiosidades dela pra gente. O que está aparecendo para vocês agora? O mapinha. O mapa. Agora sim, acho que agora vai. Bom, ai, meu Deus. Ele ocorre bem nessa regiãozinha aqui, né, nessa divisa, e realmente deu certo? Tem alguma coisa que está acontecendo aqui no meu computador. Aí, agora sim, que eu estou vendo por aqui. Então, é nessa região que ele ocorre, onde estão esses pontinhos vermelhos. Saiu sua apresentação para mim. Vamos lá de novo. Ela saiu. E agora foi. Saiu de novo, né? Ok. Sim. Então, vamos lá de novo. Aqui. Certo? Foi aí? Estamos vendo. Agora sim, acho que agora vai. Eu não vou colocar no modo de apresentação, porque acho que vai tampar tudo aqui. Tá. Bom, ela ocorre nessa região, ela é uma espécie classificada como em perigo de extinção, justamente por conta disso. Então, ela, além da destruição do ambiente, né, ela sofre com o tráfico ilegal de animais. É um periquitinho, né, todo amarelinho, como todo mundo consegue ver, ele é bem bonitinho, chama muita atenção, né, por ser... E, além disso, o pessoal que pega esse animal como pet, eles ficam muito mansos. Então, ele acaba sendo muito atrativo como pet para as pessoas. Ele é muito carinhoso, ele realmente é aquele periquitinho que gruda nas pessoas. Então, todo mundo gosta muito dessa espécie para isso. Quando você entra no YouTube, por exemplo, é um monte de filminho desse bicho no ombro, brincando. Então, acaba atraindo muitas pessoas, né, nessa questão do pet, né? E aí, aqui eu tenho um outro mapinha para detalhar, que é aqui realmente a divisa
de Roraima com as Guianas, aonde está esse cor de rosinha ou marronzinho, não sei como é que vai aparecer para as pessoas, são as áreas que os pesquisadores já estimam que a espécie está extinta. Ou seja, ela só está ocorrendo aqui na região do Brasil, aqui no nosso país. Então, no país vizinho, já praticamente extinguiram a espécie. Então, acaba sendo muito importante trabalhar com ela, enfim, falar com ela. É um periquito que se alimenta de frutas, folhas, flores também, e vive num ambiente um pouco mais aberto ali na região. Uma gracinha mesmo. Podemos ir para Ararajuba, então? Vamos. Deixa eu... Eu acho que a Midori tem que tirar a tela, né? Tem que tirar o meu? Peraí. Tem. Vamos... Stop. Achei. Pronto. Acho que agora você consegue subir o seu. Deixa eu ver aqui. Enquanto a Fernanda vai abrindo aí, já surgiu uma pergunta que eu acho que dá para ser respondida talvez rapidinho, senão, Angélica, você fala que responde depois. O Danilo quer saber se a Jandaia Sol ela é criada e vendida também de forma legal para o mercado pet. Sim, existem alguns criadouros, né? Aí realmente é procurar conhecer as licenças e autorizações que os criadouros têm, mas ela é muito comercializada assim, em criadouros legais e ilegais, infelizmente. Perfeito. Bom, vamos lá, eu vou falar da minha espécie, Guaruba-guarouba, ararajuba, que é uma ave bastante conhecida por todo mundo, até porque tem essa coloração que é praticamente única dela, né? E é uma ave endêmica do Brasil e endêmica da região amazônica. Então, ela ocorre do oeste do Maranhão até sudeste do Amazonas. Pela IUCN, ela está na categoria de vulnerável. Até 2012, ela estava em perigo, porque, na verdade, estimavam que era uma população bem menor do que realmente existe hoje. Atualmente, estima-se que existam mais ou menos de 6 mil a 13 mil indivíduos em vida livre, mas por conta de todo o problema de perda de habitat, de captura ilegal, estima-se que daqui a mais ou menos umas 3 gerações, essa população vai começar a cair, infelizmente. Bom, é uma ave de porte médio, ela pesa por volta de 300 gramas, mede mais ou menos uns 35 centímetros, e ela tem essa cor característica, amarela com verde, né, com as pontas das asas verdes, o que fez com que ela participasse de um concurso. Isso foi, se eu não me engano, acho que foi em 2002, eu acho, que foi um concurso onde ela poderia ser o símbolo do Brasil, até por ser endêmica do Brasil, ter as cores da bandeira brasileira, mas ela acabou perdendo para o sabiá laranjeira, que é uma ave que aqui ocorre no Brasil inteiro e acabou sendo ela como representante de uma ave brasileira, né? A alimentação dela é basicamente de frutos, sementes, brotos, flores, mas tem também relatos em vida livre dessas aves atacando o milharal, atacando plantação de manga, de algumas frutas também, porque elas gostam muito de frutas. A reprodução delas, ela ocorre em vida livre mais ou menos de novembro a fevereiro. Em cativeiro, a gente tem uma diferença bem assim grande. A gente tem aves nascendo em junho, nascendo em julho, em épocas de bastante frio. Tá? Então, a gente tem essa diferença de natureza e de cativeiro. Normalmente, elas fazem a postura de 3 ovos. É claro que pode ser sempre para mais ou para menos. E elas têm uma característica assim, comportamental de reprodução que é um ninho comunal, ou seja, várias aves frequentam o mesmo ninho. Acredita-se que apenas uma fêmea faz a postura e as outras aves, que são chamadas de helpers, né, elas acabam contribuindo tanto na incubação como na criação dos filhotes. Mas eu já estava lendo alguns trabalhos de cativeiro que falam que eram 3 casais utilizando o mesmo ninho. Então, as 3 fêmeas fizeram posturas, enfim, foram mais de 14 ovos dentro do mesmo ninho.
Então, ela tem esse comportamento de viver em bando e de ter esses helpers, que são essas aves que ajudam na incubação e na criação desses filhotes. E é basicamente isso, um resumo. Pegar o seu gancho aí de helpers, de que ajudam, né? Então, reforçando que esse programa que a gente tem de conservação para essas 25 espécies, ele é colaborativo, né? E parte, né, outro ator desse programa é justamente o ICMBio, né? Então, agora que a gente já conhece as espécies da noite, Ararajuba e Jandaia-Sol, vamos conhecer melhor, né, como que o CEMAV, que é o centro responsável, né, por essa coordenação, atua, que ações que são realizadas, e aí eu passo a palavra para o Eduardo. Bom, o CEMAV ele começou sua história lá em 1977 como um centro de estudo de migração de aves, né? Inicialmente se começou como um projeto lá no antigo IBDF e foi se passando por alguns órgãos, o IBAMA, hoje ICMBio, né? E hoje o CEMAV é um centro de pesquisa e conservação de aves silvestres. O CEMAV basicamente ele está dividido em algumas áreas de trabalho, né? A gente trabalha que a gente chama de processos, que tem um processo de avaliação, que é o processo responsável por categorizar o status de ameaça das aves brasileiras, e aí é daí que parte todo o trabalho. Após a classificação, a gente vai para um outro processo, que está muito articulado, que é o processo de plano de ação, que, indicado um grau de ameaça, a gente trabalha para retirar ou minimizar, diminuir o grau de ameaça dessa espécie com os planos de ação, que é o que a gente está trabalhando aqui com as duas espécies, que fazem parte também de um plano de ação, que é das aves da Amazônia, né? As duas espécies são contempladas por esse plano. A gente tem um processo também que está relacionado à produção de conhecimento, de relatório, para reduzir os impactos do desenvolvimento econômico ao mesmo. Posso falar que ele tem o objetivo de conciliar o desenvolvimento de atividades econômicas com a conservação de espécies ameaçadas, né? Então, a gente identifica áreas que são sensíveis do ponto de vista biológico para que a gente tente conciliar ou realocar determinadas atividades para que a gente permita ainda ter algumas espécies ali convivendo. A gente tem uma área também de pesquisa, né, que é onde desenvolve uma série de atividades dentro dos planos de ação, dentro dos programas de monitoramento, no qual o ICMBio tem, que é uma das atribuições do ICMBio, é monitorar a biodiversidade, né, ver as tendências populacionais das espécies, se as unidades de conservação elas estão sendo efetivas, né. Esse é basicamente os processos que o CEMAV trabalha. A gente também, hoje, a gente tem um processo que é muito vinculado ao SNA. Ele é uma ferramenta, né? O SNA é um sistema do CEMAV, que a gente coordena todo o Sistema Nacional de Anilhamento. E a gente tem áreas também que é responsável nos auxilia em toda a elaboração de mapas, para todos os planos de ação, para esses mapas que a Midori mostrou aí, que é mostrando a distribuição das espécies ameaçadas, né? Enfim, então a gente está dividido nessas atividades aqui. Perfeito. E como você falou, né, uma das atuações é em relação aos PANs. A gente sempre gosta de reforçar isso. Todas essas 25 espécies que a gente está trabalhando e apresentando ao longo das quintas-feiras, todas elas já estão inclusas dentro de algum desses PANs, que são os Planos de Ação Nacional. Então, queria agora também aproveitar o Eduardo só para reforçar um pouquinho como é que esse PAN é organizado, né? Tem participação de vários especialistas, ele tem esses objetivos diferentes com a parte de educação, com a parte de manejo, né? De diminuição da ameaça local da espécie. Você fazer um resuminho para a gente de como que funciona essa estrutura do PAN. Legal. O plano de ação nada mais é que uma política pública, né? Que é construída de forma participativa com a sociedade. A gente envolve universidades, órgãos estaduais de meio ambiente, órgãos municipais, a sociedade civil, o terceiro setor, ONGs, zoológicos também, todos os atores que estão envolvidos de alguma forma ou são influenciados ou influenciadores do alvo de conservação, né? Então, é um planejamento no qual a gente visa combater ou reduzir as ameaças que estão
atuando como pressão àquele alvo de conservação, que pode ser um plano de ação para espécies ou pode ser um plano de ação para território ou ecossistemas. Então, existem diversos formatos de plano de ação. A gente tem trabalhado antigamente num formato de plano de ação específico, espécie específico, e hoje a gente está indo para um formato mais regional, né? Plano de ação por biomas, por grupos de taxonômicos. Então, esse nada mais é isso, é um planejamento onde a gente convida todas as pessoas e colocam ali as ideias do que é necessário, que é fundamental fazer para diminuir a pressão sobre as espécies. A gente costuma destacar também que não é uma lista de desejos um plano de ação, é uma lista de ações que são factíveis no intervalo de tempo que precisam ser realizadas. Perfeito, né? Acho que e é para isso que a gente está trabalhando, né? Para poder contribuir, realizar ações e ajudar na conservação dessas espécies. E para isso a gente está trabalhando com essa organização de studbook, né? Como acabei falando no início. Então agora a gente vai falar um pouquinho mais desse trabalho de studbook, né? As keepers vão nos passar um pouquinho de como que está a situação do studbook da Ararajuba e da Jandaia, né? Qual o número de instituições participantes, panorama geral, quantos indivíduos a gente tem, faixa etária e outras informações bacanas aí para o pessoal conhecer. Então, Fernanda, você pode começar falando do studbook da Ararajuba e aí depois a Angélica fala da Jandaia Sol. Tá ótimo. Bom, vamos lá. Então, a gente fez o censo de 2019, a gente fez agora em 2020, né? Que a gente recebeu todos os formulários daquelas instituições que assinaram o termo com a ASAB. Então, até 2019, a gente tinha 17 instituições que participam desse programa. E em 2020, acho que já entraram uma ou duas a mais, o que para a gente é muito bom, né? Quanto mais participantes tiverem dentro desse plano, melhor vai ser, mais chance de ter um sucesso, né? Sem dúvida. A população hoje de Guaruba, dessas 17 instituições, ela está por volta de 129 aves. A gente tem aves de diversas idades, tá? Então, a gente tem desde animais recém-nascidos, jovens, animais adultos. Tem um animal, se eu não me engano, talvez seja o mais velho que a gente tem hoje, que está com mais de 41 anos de cativeiro. Não sei se ainda tem assim, outro, que é um que está com a gente no Zoo de São Paulo. E ele já veio para a gente adulto, então a gente não sabe se, né, mais ou menos a idade dele. E então a gente tem uma população boa, eu assim acredito. A grande vantagem que eu vejo da espécie da guaruba é que é uma espécie que é amplamente reproduzida, não só em zoológicos, como em criadores comerciais, conservacionistas. Então, é uma espécie que a gente está dentro desse plano, mas a gente já está com uma vantagem, eu vejo. Porque você não vai ter que criar nenhuma técnica de como criar em cativeiro, esse know-how de como criar. Eu vejo que tem muitas espécies assim, de aves que a gente quer começar a trabalhar, mas ninguém sabe nem como reproduz, nem como mantém algum animal insetívoro, por exemplo. E a guaruba é uma ave amplamente reproduzida. Então, eu acho que isso é uma vantagem que a gente tem muito grande já para o programa, porque isso vai, com certeza, contribuir nessa parte genética, vai ter muito mais indivíduos criados em cativeiro, que para a gente é muito bom, né? A gente tem, dessas 17 instituições que hoje mantém, em 2019, 7 reproduziram a espécie em cativeiro. Então, a gente tem diversas situações. A gente tem mantenedores que mantêm as aves em grupos e mantenedores que mantêm só em casal. Então, a gente sabe que a gente tem sucesso em ambos os métodos de reprodução, tanto manter o casal sozinho quanto em grupo. E para a gente está nesse dilema, porque quando a gente mantém em grupo, a gente está desenvolvendo aquele comportamento natural de uma ave, né? Da espécie que vive em grupo. É um bando de 4 a 10 aves que vivem juntas em natureza. Ao mesmo tempo, por conta desses helpers que ajudam dentro do ninho, eu estou com uma certa dificuldade de poder identificar quem são os pais desses filhotes que estão nascendo. Então, a gente tem vários ninhos, né, com vários animais dentro, e a gente não consegue identificar.
Então, esse é um ponto que a gente está passando agora, que eu estou tentando rastrear isso, e é um planejamento para o futuro, de fazer uma análise genética dessa população, né? Eu acho que o mais importante que a gente tem hoje é conhecer os nossos indivíduos. Então, desses 129 que a gente tem até 2019, quem são esses indivíduos, né? Da onde eles vieram? O que eu sinto, a gente tem poucos animais que estão vindo de apreensão, que estão vindo de tráfico. A grande maioria já são animais nascidos em cativeiro. E então a gente tem que tentar rastrear, né? Quem são esses indivíduos? Quem que está reproduzindo? E com novos participantes entrando, a gente vai conseguir distribuir esses indivíduos entre vários mantenedores, sempre pensando numa variabilidade genética, né? Para manter essa população a longo prazo. E isso acho que é o mais importante. Então, a gente já começa esse programa com uma vantagem de saber como criar. Falta manejar essa população que hoje a gente tem. Isso acho que é o mais importante. Que mais que a gente tem? Então, dessas 17 instituições, pelo menos 10 já mantém esses bichos em grupo. Pode ser grupos grandes, de 20 ou 30, no mesmo recinto, ou até 4, 3, enfim. O que já vai dificultando a gente um pouco para identificar quem são esses casais. Então, eu vejo nisso. Eu vejo que é uma espécie que a gente está com uma certa vantagem nesse ponto. A gente sabe que é uma espécie que está em declínio, né, que ela vai declinar. Então, quanto mais a gente tiver esses exemplares em cativeiro, essa variabilidade genética, várias instituições criando, reproduzindo, vai ser muito bom para a espécie. Já existe aquele programa de soltura, que é o Belém Mais Lindo, que é feito pela Ideflor, né? Acho que depois o Edu vai falar, com a Fundação Limington, e que já fez a soltura de algumas aves, acho que o Edu deve saber, acho que pelo menos foram umas 20, eu acho, e que elas estão vindo dessas criações de cativeiro. Então, é para isso que a gente está reproduzindo. É para ter uma garantia de que quando precisar fazer algum programa de soltura, a gente tem esses indivíduos, e não esperar uma população chegar num declínio tão grande, né, e ter poucos em cativeiro. Então, eu vejo essa vantagem da espécie, no caso, né? Uhum. Só aproveitando a pergunta aqui, para não fugir do tema, a Melina perguntou, acho que você acabou falando, mas só para reforçar essa questão dos que reproduzem de forma coletiva, de que maneira é feita essa identificação dos pais? É através de genética? Então, a gente quer fazer. Na verdade, ainda não tem, entendeu? Então, a gente tem vários animais que hoje a gente está registrando dentro do sistema e que a gente está pondo os pais que não são conhecidos. Mas a gente vai talvez buscar alguma parceria com alguma universidade, enfim, que possa fazer esse estudo para a gente, que eu acho que é importante. Não que a gente não possa criar esses animais em grupo. Talvez os animais criados em grupo sejam até muito mais aptos para uma soltura do que aqueles que são criados em recintos menores e só em casais, né? Porque ele já está desenvolvendo aquele comportamento natural. Então, eu acho que falta isso. A gente tem que buscar uma parceria para fazer esse estudo genético. Uhum. Perfeito. A Angélica pode falar do seu studbook. Depois tem mais algumas perguntinhas aqui que talvez sirvam para as duas responderem. Certo. Bom, diferente já da prima, né, a Jandaia Sol, no caso, ela entrou recentemente na lista de espécies ameaçadas, né, ela entrou agora na avaliação do ICMBio de 2014, antes essa espécie não era considerada ameaçada de extinção, mas também provavelmente por falta de informação, até de saber o que estava acontecendo com essa espécie, o que acontecia com ela na natureza. Então, ela entrou a partir de 2014, então existem pouquíssimas ações de conservação para essa espécie atualmente. O que se sabe, né, que realmente ela é uma espécie muito utilizada PET, então a parte reprodutiva, provavelmente nesses criadouros, ela é muito mais desenvolvida, né, ao mesmo tempo que nas ações de conservação a gente não vê muito. Então, quando a gente começou a investigar e a procurar sobre informações dessas espécies, a gente encontrou muito indivíduo em cativeiro, em criadouros fora do país.
né? Ela tem um volume muito grande dessa espécie na Europa e no Japão, por exemplo. E, em compensação, aqui no Brasil, a gente encontrou 15 indivíduos, sendo que na Europa a gente chega a 2.000 indivíduos em cativeiro lá. Então, acaba sendo um programa que ele está bem no comecinho, a gente está investigando onde existe, onde tem, quais são as instituições que estão interessadas em trabalhar na conservação dessa espécie. Então, é uma coisa ainda muito nova, muito recente. Ao mesmo tempo que a gente tem um outro problema, né? Essa espécie ela é muito parecida com a aratinga maculata, que também ocorre ali na região do Pará. Então, a gente tem essa que ocorre em Roraima, divisa com a Guiana, e tem a outra espécie que ocorre no Pará. E as duas são utilizadas como PET. Só que chegando, e assim, elas são muito parecidas, tem o mesmo amarelinho na asa, no corpo, só que a maculata, ela tem umas manchinhas na pena. Tanto que ela é chamada de jandaia manchada, ou jandaia com manchas. Mas elas são muito parecidas. Então, quando chega na parte do cativeiro, acaba tendo esse intercruzamento entre espécies. Isso também é um problema. Então, no caso da Fernanda, que precisa descobrir quem é o pai, quem é a mãe, no caso das jandaias só, a gente tem que descobrir que espécie que é que a gente está lidando. Então, a gente pode receber animais, ou tem alguns zoológicos, ou tem outros criadouros, a gente tem que saber primeiro que espécie a gente está lidando, se é uma espécie pura de Solstitialis, se é uma espécie pura de maculata, ou se é um híbrido, né? Então, até para começar a formar uma população pura dessa espécie, para a gente começar os trabalhos de conservação, e, enfim, quando precisar, ter um grupinho, uma população boa para um trabalho de introdução no futuro. Perfeito. Já que você falou aí dessa questão do intercruzamento, acho que a gente já pode aproveitar para responder aqui a primeira pergunta do Pedro Henrique, que colocou que algumas dessas espécies endêmicas, como é o caso, né, das duas que são de áreas restritas, têm registro de subespécie e se estão passando por esse processo de especiação por conta dessa influência do homem. Que na sua opinião, Angélica, teria alguma influência? Como que está essa situação de subespécie? Então, na verdade, eu acho que antes elas eram subespécie. Hoje, elas, vamos dizer, elas entraram na categoria de espécie, né, com mais estudos, principalmente com estudos genéticos, né, elas acabaram virando espécies. E acho que por isso também que acabou, quando você transformou essas duas, o que seria uma população inteira que ocuparia ali a região norte, acabou virando duas espécies que ocupam uma área muito pequena, cada população. Então, acabou entrando numa categoria de ameaça, já nem é vulnerável, é em perigo, né? Então, essas espécies, pode ser que antigamente eram uma só, e com o processo natural, que eu acho que não tem interferência humana no processo de especiação, mas sim, naturalmente, elas estavam se especiando, vamos dizer assim, e a gente meio que interfere na parte da criação, mas acho que na natureza, não. Acho que na natureza é um processo natural que está acontecendo com as duas espécies, só que acabam se misturando quando vem para a parte de criação e formando esses híbridos e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, é uma espécie que precisa de muitos estudos, principalmente genéticos. Com certeza. E aproveitando, então, também tinham feito uma pergunta aqui para a Fê, o Pedro Henrique também. Você falou dessas ararajubas que foram soltas lá. Essas ararajubas que foram soltas foram tanto em casal ou como em bando, e essas 129 que hoje estão aí contemplando o studbook, se elas serão mantidas para reprodução. Tá. Bom, essas que foram soltas, Pedro, elas foram soltas em bando. Então, acho que, se eu não me engano, acho que foram 2 solturas, enfim, em torno de 10 animais ou 12, mais ou menos, né? E foram feitos em bando, né? Então, depois acho que o Eduardo deve explicar como é que foi feito tudo. E dessas 129, a gente tem que ainda descobrir quem são os pais. Porque quando a gente participa, quando a gente encaminha algum animal para um programa de soltura, a gente acaba pegando os animais que são mais representados na população cativa. Então, se, por exemplo, eu tenho um casal que já reproduziu diversas vezes, eu tenho uma geração, já tenho 10 indivíduos que ele criou, 15 indivíduos. Eu posso pegar 5 desses e já encaminhar para soltura e manter os outros para reprodução. E eu acho que a gente ainda não chegou nessa fase porque a gente está ainda conhecendo a nossa população. Então, eu estou ainda cadastrando todos os animais dentro do sistema, a gente ainda tem muito estudo para fazer, mas existe sim uma grande chance dentro desses 129 eles serem encaminhados para soltura, sim. Que eu acho que é essa a ideia de todos os mantenedores que hoje fazem parte do programa da ASAB.
Então, a gente está reproduzindo para que um dia a gente consiga fazer soltura. E, mais uma vez, a guaruba ela já está numa vantagem, porque ela já tem esse programa estabelecido. Então, você vê, a gente está num ponto bom para a espécie, o que é ótimo, né, para o programa, enfim. A gente espera que sim. A gente espera que em breve esses animais possam ser soltos, sim. Beleza. Antes da gente seguir para a última pergunta, as duas acabaram comentando dessa questão de conhecer a criação, por já serem espécies manejadas. É sempre legal reforçar que parte do Studbook, além de fazer toda essa análise da população, é justamente você ir aprimorando o conhecimento de manejo, de bem-estar dessas espécies. Então, todos esses conhecimentos também estão sendo envolvidos dentro do Studbook, estão sendo realizados pelas instituições, pelos keepers e por todos os grupos de trabalho. Então, agora eu sei que o Eduardo aí também tem algumas imagens, quer contar alguma coisa aí para a gente, talvez complementar o que a Fernanda falou ali desse programa. Eu deixo você falar um pouquinho, Eduardo, para depois a gente ir para a pergunta final que eu tenho. Enquanto isso, a gente vê se mais alguém tem outra pergunta aí para fazer para a gente. Tá legal. Então, tudo começa lá no plano de ação, né? O plano de ação, ele recomenda uma ação de manejo ex situ ou algum tipo de revigoramento ou reintrodução de alguma espécie ameaçada. E foi o caso da ararajuba, né? Se indicou inicialmente um projeto piloto para desenvolver essas solturas aí com vistas ao revigoramento daquela população. Então, essa historinha começa lá no plano de ação e se monta todo esse programa que está sendo desenvolvido aí com a ASAB, né, e diversas instituições. E o pessoal lá da IBFLO, junto com a Fundação Limiton e o MUSUSP, o Luiz Fábio também envolvido, eles estão capitaneando aí esse projeto aí de revigoramento, que passa por toda uma série de protocolos, né? Não é só lá abrir a gaiola lá do bicho, lindo, na natureza, não. Tem toda uma parte de experimentação, de preparação das aves, né? Que vai desde uma triagem, do diagnóstico de algumas doenças, para a gente não liberar animais doentes na natureza, uma preparação de voo, que algumas aves são oriundas do tráfico, né? Vêm de zoológicos, não tem toda a aptidão de voo, a habilidade de manipular e encontrar o alimento. Então, as aves passam por todos esses processos. Vou compartilhar aqui um pouco das imagens do projeto. Deixa eu ver aqui. Que a gente aí são as aves indo à Fundação Limiton, né, para lá para o Pará, né, para a equipe lá do projeto, aí as aves já sendo transferidas para nos recintos de aclimatação, né? Normalmente o sucesso de uma soltura é muito maior quando se solta as aves em bando, né, em grupos, por isso que se adota essa estratégia, porque uma ensina a outra, elas vivem em grupos, né, são aves de bandos, né? Elas recebem um passo importante desse processo também é o monitoramento, né? É a gente acompanhar para onde estão indo essas aves, se elas estão sobrevivendo, se elas estão persistindo, para que a gente faça uma avaliação se a soltura foi realmente um sucesso ou se a gente cometeu algum erro, para que a gente possa corrigir, né? Então aí são os recintos onde a equipe prepara as aves para a soltura. Foram 2 lotes de aves, aproximadamente 25 aves foram soltas lá na região, né? Aí todo o manejo desenvolvido pela equipe do projeto, né? E tem um componente social também, né? Eles fazem a questão de mobilizar a sociedade para ajudar no monitoramento, também na importância que é a espécie para desempenhar suas funções ecológicas. Tudo isso tem envolvimento da comunidade, nas escolas, tem a participação, os alunos vão lá, conhecem a realidade, conhecem o projeto. Então, você vê que o pessoal não é um projeto isolado, é uma coisa que envolve todo mundo lá da região, né? Essa é a equipe aí que trabalha apoiando o projeto, a camisinha que eles bolaram aí com a logo do projeto. Algumas imagens aí das aves que foram soltas. Bem legal, né? Essas aves são bem... Edu, e o legal é que eles falam que há mais de 60 anos que não tinha a espécie na área urbana lá em Belém, né? Então, bem lembrado,
né, elas estão voltando para essa área, e por isso que envolve comunidade, envolve as pessoas, porque está todo mundo, de certa forma, contente por ter de volta uma espécie emblêmica, né, Sim, daquela região nesse local. Então, inclusive, teve até nascimento. Foi menos de um ano depois da primeira soltura, já teve nascimento lá. E é muito legal, né? Exato. É Teve sensacional, assim, é um retorno, é um incrível. envolvimento, sim, das pessoas que moram lá, né? Que assim, estão lá e que estão tendo esse resultado, que estão vendo, né? Participando desses resultados. Então, sem dúvida. É muito legal. É bem bacana mesmo. O projeto, a Fernanda lembrou bem, ele é desenvolvido na região metropolitana de Belém, né, num parque estadual, e tem essa possibilidade, né? Porque se você for para áreas remotas, você não consegue ter tanta participação assim, né? Não consegue chegar a se aproximar da sociedade. E isso é um ganho, né? E aí eles lançaram uma campanha, né? Para que se você encontrar uma ararajuba, né? Principalmente se você encontrar uma ave anilhada, você avisa o projeto, avisa para o SEMAB, a gente faz toda essa comunicação com a equipe e apresenta o encontro para a equipe de pesquisa. Tá? Deixa eu descompartilhar aqui a minha tela. É isso, pessoal. Perfeito. A Fernanda acabou comentando isso, né, do envolvimento da comunidade. A gente sempre gosta de reforçar, quando fala dessas ações, que a gente trabalha muito com a questão de conservação integrada, né, atualmente. Ou seja, é todo esse trabalho ex situ de studbook, de zoológicos, junto ao ICMBio, e, claro, esse trabalho in situ junto com essas instituições parceiras, e também ações que têm pesquisa sobre as espécies, e, claro, a educação ambiental, que é fundamental para o programa de conservação ter sucesso, né? Então, até para... A gente sempre gosta de passar isso para o pessoal sobre essas espécies, ararajuba, jandaia-saol, o que vocês poderiam indicar, talvez, de algum material educativo, alguma literatura específica, enfim, quem quer se aprofundar no conhecimento sobre essas espécies, por onde ele pode começar? Eu acho que assim, o próprio ICMBio lançou o livro vermelho, que eu acho que tem bastante informação, não só dessas duas, mas de todas as espécies ameaçadas aqui no Brasil, que eu acho que é um bom lugar, inclusive, para obter informações sérias e tudo mais. E eu acho que o mais comum que a gente tem aqui no Brasil é o Wikiaves, né? Ele acaba trazendo muita informação, mapa, acaba juntando um pouco do pesquisador, mas também com as pessoas que vão tirando foto, encaminhando e registrando onde esses animais estão. Então, acaba sendo um site muito interessante também para trabalhar. E aí, sim, livros, né? E outros lugares que você pode procurar. Tem assim, espécies que tem muitos artigos também publicados, né? Então, a ararajuba também ela é amplamente estudada desde a parte de veterinária, né? Então, da parte hormonal, enfim, da parte comportamental. A gente sabe que é uma espécie que ela tem um comportamento em cativeiro, né? Quem mantém sabe, né? Então, hoje você tem um grupo de ararajubas perfeitas dentro do seu recinto. Amanhã, de repente, por algum motivo, estão todas depenadas. Isso é um comportamento bem característico da ararajuba, de arrancamento de penas, enfim. Então, que envolve muito a parte comportamental, né? Então, eu acho que tem muitos estudos ainda que podem ser feitos e que devem ser assim, feitos. Até tem uma pesquisadora, que é a Elisa Tibério, né, veterinária, que a gente vai fazer. Ela é orientada pela Cristiane Pizzuto, né, que faz parte também do bem-estar aqui da ZAB, e vai escrever um manual de jubas. Então, ela vai pegar vários dados de vários criadores comerciais que têm um volume enorme de nascimentos, e aí vai descrever muita parte assim, reprodutiva, de o peso médio dos filhotes, período de incubação, enfim, pegar alguns dados e que isso vai ser útil para a gente que está mantendo em cativeiro, né? E a gente acho que tem muita coisa para ser feita ainda, para ser pesquisada, né? Acho que informação a gente pode até procurar em vários artigos, mas a gente tem que fazer, né? Executar também, porque tem muita coisa ainda para ser feita de várias espécies, não só ararajuba, mas como outras também. Com certeza. É isso que a gente reforça, né? Essa construção de todo esse trabalho. O Studbook não é simplesmente o registro dos animais
para saber, né, a árvore genealógica dele, envolve todo esse processo de bem-estar animal, de educação, de pesquisa. Já fica o convite para quem está assistindo, mas eu ainda estou estudando, não sou profissional. Você sempre pode colaborar de alguma forma, né, se envolvendo com a sua universidade, com todas essas ações que são realizadas para a espécie. E teve um comentário interessante aqui do Robson, colocando assim, de acordo com a alimentação, é muito importante a preservação das palmeiras de açaí, que fazem parte da alimentação das ararajubas. Então, acho que é legal a gente reforçar que o Studbook, o programa de conservação, quando a gente fala, apesar de ter o embaixador, que é a ararajuba ou a jandaia-sol, não é só para a espécie, né? Até por esse programa de soltura, o ambiente também tem que estar, né, preservado com qualidade. Então, a conservação, por isso que ela é integrada, né, que envolve todos esses fatores. Sem dúvida, eu acho que uma soltura, ela assim, só pode ser feita quando o ambiente tem uma segurança, né? Que é o que está sendo feito lá. Então, foi feito dentro de um parque estadual, que tem toda a segurança, todo estudo, né, da parte de vegetação, enfim, para que você faça uma soltura com segurança e não simplesmente liberar o animal sem saber se ele vai ter alimento suficiente, se vai ter cavidade para poder reproduzir. Tudo isso tem que ser muito bem estudado. É isso mesmo, é perfeito. Tranquilo. Então, a última pergunta que temos aqui é, de novo, né? O Pedro está aqui bem participativo com a gente. Ele quer saber se esses studbooks vão estar disponíveis para consultas e onde pode achar os studbooks desses programas. Então, Pedro, já conversei aqui, também tirei minha dúvida. O studbook, quando a gente fala da questão ali do lançamento de dados no sistema, é uma coisa de software, né? Depois ele gera um relatório que é muito técnico. Mas por isso que a gente vai trabalhar com os manuais, cada uma das 25 espécies vai ter um manual com várias informações do studbook, da parte educativa, da parte de bem-estar, e vamos também sempre fazer relatórios do andamento do studbook dessas espécies. Esses relatórios, claro, para que o GT tenha conhecimento de como está o andamento do programa, e a gente, sim, claro, está pensando numa forma de disponibilizar esses relatórios para a população, porque esse é um processo participativo, né? Como o Eduardo fala dos PANs, que é um processo de construção, a gente também quer que todo esse programa ele seja muito participativo, mas é um programa que está caminhando, né? Como elas falaram, estamos no momento de lançamento, de conhecer a população, então tudo isso ainda está sendo pensado, elaborado, mas claro que a gente quer tornar isso mais acessível possível, porque o objetivo é mais pessoas conhecerem e poderem colaborar com todo esse trabalho que está sendo realizado. Né? Então, agora, aproveitando, não temos mais perguntas e já estamos chegando em quase 1 hora da nossa live, foi muito produtiva, muito esclarecedora. Eu vou, como a gente sempre faz, eu deixo aqui 1 minutinho, 2 minutinhos, hoje a gente está com um tempo bacana, para cada um dar o seu recado final, fazer um comentário final aí sobre a situação das espécies e toda essa situação de conservação que a gente está vivendo. Vou começar aqui pela ordem que vocês estão aparecendo para mim. Então, o Eduardo começa, depois a Fernanda e a Angélica. Bom, para mim é uma satisfação e alegria muito grande ver isso acontecendo, né? Porque a gente estava acostumado a ver as coisas muito fragmentadas, né? O zoológico criando e os bichos não indo para a natureza, que é o principal objetivo de um programa de conservação, né? Não dá para a gente cuidar, lógico, tem programas com diferentes objetivos, né? Mas a gente tem avançado muito, tem visto cada vez mais programas, digamos que funcionais, né? Programas integrados, que esse é o objetivo da ASAB e do ICMBio também. Essa parte de manejo a gente está cada vez mais avançando, inclusive para espécies ameaçadas, e ver o salto que os zoológicos do Brasil deu nesses últimos anos com essa iniciativa, né, fazer conservação, participar de conservação na natureza, pensar no bicho, né, pensar no bem-estar, também pensar no habitat. Eles têm essa visão. Acho que esse ganho que a conservação ex situ deu, para mim é uma felicidade muito grande, porque eu estou vendo a evolução da conservação no Brasil, sabe? Eu sou uma testemunha dessa trajetória e fico feliz de estar também envolvido nisso, que o CEMAB está envolvido nisso, participa disso ativamente, e a gente está muito contente mesmo. E desejar meus parabéns para vocês, que fazem
um trabalho belíssimo, que é fundamental e vale a pena ressaltar isso, visto que as pessoas têm uma visão distorcida do que é o zoológico, né, do que é um papel de zoológico. Vale a pena a gente aproveitar esses momentos e ressaltar a importância desse tipo de instituição. Não só os zoológicos, os criadores comerciais, conservacionistas, né, científicos, cada um tem o seu papel e vale a pena valorizar isso. Bom. Sou eu agora? Bom, em primeiro lugar, agradecer a ZAB, porque ela proporcionou a gente, né, a todo esse treinamento. Até poucos anos atrás, acho que ninguém no Brasil era capacitado para poder gerenciar esse manejo populacional de espécies, né? E a gente via que era tudo muito separado. Então, quem trabalhava in situ era in situ, e quem trabalhava em cativeiro era cativeiro e acabou. E hoje a gente está vendo um grupo muito mais integrado, né? Então, assim, as pessoas que trabalham in situ estão vendo a importância que o cativeiro tem. E vice-versa também, né? A gente tem que trabalhar em conjunto sempre. E isso é um passo muito grande que a gente está dando. Isso é uma coisa recente, mas é um passo importantíssimo. E eu acho que no Brasil estava faltando criar esse vínculo, essa importância. E hoje a gente participa de vários zoos participam de vários programas de soltura de diversas espécies, o que é um ganho muito grande, tanto para a conservação quanto para a importância que os zoos têm, zoos, mantenedores, criadores, enfim, têm para a conservação dessas espécies, né? Quanto mais gente trabalhar com o mesmo ideal, a gente vai chegar no nosso objetivo. E eu estou muito contente, eu acho que é um desafio que a gente está tendo, é um aprendizado enorme. Eu estou muito contente de poder aprender isso tudo que a gente está fazendo e de jogar e ver o que vai dar, né? E a gente trabalhar, eu sei que não é fácil, né? Porque a gente tem toda a dedicação do nosso trabalho que a gente tem já dentro de um zoológico, né? Grande, enfim. E a gente tem esse tempo que o zoológico liberou para a gente poder trabalhar com isso. Isso também é muito bom. Então, agradeço também ao Zoo de São Paulo por ter liberado a gente para que a gente possa fazer esse papel tão importante para a conservação de tantas espécies aí brasileiras, né? Bom, eu já, acho que essa parte de integração dos trabalhos de conservação é realmente o que mais tem motivado todo mundo, né? Eu acho que, primeiro, a motivação vem daquela de criancinha, quando a gente quer trabalhar com bicho, quer cuidar dos animais, né? Já começa aí. Então, aí tem aquela coisa da paixão, que aí depois, quando você estuda, você se forma, você vai vendo que não é tão romântica assim, que a gente precisa pôr o pé no chão e trabalhar muito, né, para tentar ajudar essas espécies. E quanto mais gente juntas, né, as pessoas, o pessoal in situ, ex situ, pesquisador e tudo mais, todo mundo trabalhando junto, os animais só têm a ganhar, né? Então, eu acho que essa que é a ideia principal, assim, é realmente conseguir conservar a nossa biodiversidade, a nossa fauna, os nossos animais, a nossa flora, os nossos parques, enfim, acho que a gente acaba trabalhando muito por isso, né? E essa junção de pessoas, de instituições, de equipe, eu acho que é realmente fantástica. Então, a ideia mesmo é muito essa. Então, essa parceria que a ZAB conseguiu com o ICMBio e trazendo todos os zoológicos, acho que foi muito, assim, é realmente uma revolução, vamos dizer assim, dentro, né, do que a gente já trabalhava com conservação. Então, isso eu acho que é realmente muito legal. E aí, no caso, né, assim, o que eu queria deixar de recadinho é as pessoas que quiserem ter um animalzinho desse como pet, pelo menos ver aonde esse animal está sendo criado, se o criador ou se a loja onde você está comprando esse animal tem todas as licenças bonitinhas, se o animal realmente veio da parte de criador legalizado, tudo certinho, para não incentivar o tráfico ilegal dessas espécies, porque acabam sofrendo muito esses bichinhos, né? Vamos dizer assim. Com certeza. Alguém perguntou aqui, não estou achando mais o nome, mas perguntou só para finalizar se o sistema que a gente usava era os IMS. Sim, se você não viu, já responderam ali. O Samuel. É os IMS que a gente usa para construir todo esse studbook. Então, para finalizar agora, também queria agradecer muito, né, a Fernanda, a Angélica, Eduardo, por terem aceitado estar
estar mais uma vez com a gente nesse momento. Tenho certeza que apareceu muitos elogios, parabéns, saudades, palminhas, corações, mensagens de muito agradecimento e aí homenagens para vocês, são profissionais incríveis, né? Então, deixo aqui as minhas palminhas para que vocês sintam, foi muito bom mesmo estar aqui com vocês hoje. Convido o pessoal para estar aqui na próxima quinta, que a gente vai continuar falando desses programas, né? Como todos reforçaram, é cooperativo e quanto mais gente envolvida, melhor para todos aqui. Então, a gente conta sempre com a participação de vocês para irem conhecendo todo esse trabalho. E o Pedro agradeceu por a gente ter respondido as suas perguntas. Pedro, é isso que a gente quer, participação de vocês, né? São a participação de vocês que fazem a gente conduzir isso de uma forma tão boa para que vocês também se esclareçam de tudo que está sendo realizado. Então, volte aqui quinta-feira que vem fazer mais perguntas para a gente sobre os novos Studybooks. Então, é isso por hoje, pessoal. Um grande abraço para todo mundo, né? E até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.